A IPI Central de Presidente Prudente apresenta uma mensagem de Deus para você. Boa noite a todos. Boa noite, crianças. É um desafio pregar para adultos e crianças juntos. Geralmente fica mais difícil, porque quando a gente alcança um público, se distancia do outro, não é? Mas nós temos uma coisa, uma vantagem em nossas mãos e em nosso coração. Nós temos a palavra de Deus, que tem essa linguagem ilustrada. Eu acredito que aqui, até os mais pequenininhos aqui, conhecem alguma história de alguma parábola que Jesus contou, alguma ilustração da Bíblia. E isso foi colocado de propósito, porque a Bíblia, desde o começo, ela tem linguagem visual, linguagem ilustrada, para que pessoas de diferentes culturas, desde a criancinha até o ancião, todos possam aproveitar, todos possam acompanhar, todos possam compreender. Todo mundo gosta de histórias. Em todas as faixas etárias da vida a gente gosta de história. Talvez a menininha de rosa agora está com 4 anos. Lara, você está com 4 anos ou com 5? Com 4 assim? Ficou tímida porque eu me dirigi direto para ela na frente de todo mundo. Isso é normal. Mas ela ainda está na fase do de novo, que quer ouvir a história de novo, de novo e de novo. Então, essa é uma fase que as crianças precisam ouvir a história muitas vezes, até que elas já sabem de cor, mas elas precisam continuar ouvindo a mesma história, repetir, por quê? Porque é assim que elas aprendem. Meu filho, quando tinha uns 5 anos, começou a ficar meio cansativo repetir as histórias para ele, as mesmas histórias. E então eu perguntando para a Sati, uma missionária muito experiente na APEC, especializada na educação de pré-escolares, no ensino da Bíblia para pré-escolares, eu disse, por que ele às vezes fica fazendo perguntas que ele já sabe da resposta? Por que ele às vezes gasta meia hora, todo o nosso tempo de devocional, perguntando coisas que a gente sabe que ele já sabe, e que a gente espera que ele já saiba? E então ela disse, ele está sempre verificando se o que ele sabe é realmente a realidade. Ele não sabe o que é fantasia, o que ele imaginou, o que ele sonhou, o que ele inventou e o que realmente é. Ele está definindo o que é e o que não é. Então, por isso ele pergunta, tal coisa é assim, 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 aconteceu desse jeito, desse? Sim. E foi por isso, e por isso, e por isso? E se não tivesse feito assim, teria... Então ele já sabe todas as explicações, todo o ensinamento em volta daquele fato, mas precisa verificar. Eles gostam de histórias. Quanto menores a história, mais simples. E os maiores, histórias mais elaboradas. Essa semana a gente tentou assistir um filme em casa e eu não consegui acompanhar o tal do filme. Era tão complexo, pensando em público de adolescentes. Mas a história era tão complicada e tão sofisticada que eu disse, minha filha, eu não sei como você consegue acompanhar esse filme. Tá muito complicado. Bom, tinha uns detalhezinhos, estava em inglês britânico e não tinha legendas. Mas então eu estava meio perdidinho. O pastor não teria tanto problema com o sotaquezinho da região lá. Mas, de todo jeito, a história era tão complicada. E eu fiquei pensando, eu prefiro aquelas histórias da Bíblia que são tão boas e tão fáceis para a gente entender. Há 16 dias atrás eu estava em Santa Catarina e conversando com uma professora, ela disse, eu estou contando histórias, diretora de departamento infantil de uma boa igreja lá naquele estado. Ela disse, eu estou contando histórias de contos de fadas para os meus alunos na igreja e na hora do culto infantil, porque as histórias da Bíblia são muito chatas. Bom, aquilo foi algo horrível realmente. Isso aconteceu há 16 dias atrás em Santa Catarina. É claro que depois de ter uma conversa difícil com ela, eu fui conversar com o pastor daquela igreja, eu era convidado, não podia fazer uma exortação muito severa, mas Deus me deu ousadia e eu disse, pastor, manter essa senhora
conduzindo crianças, a educação cristã da igreja é um ato de irresponsabilidade. Não pode continuar isso. E então, quando contei o que estava acontecendo, ele começou a chorar no almoço. E ele disse, não, isso não pode acontecer, eu não sabia que isso estava acontecendo. Irmãos, aquela irmã acha as histórias da Bíblia chatas. Histórias que Jesus contou, as parábolas, que tem todo o ensinamento a respeito do reino dos céus. As histórias desde Gênesis. Domingo passado, o pregador da nossa igreja, no culto à noite, abriu lá em Gênesis a história da queda, da sedução da serpente, e quando ele leu o texto inicial, todo mundo mais experiente ficou, o que é que vai sair dessa historinha aí, não é? E foi uma pregação fantástica. Cada figura, cada ilustração, cada palavra era importante, porque a Bíblia tem essa linguagem ilustrada. É muito boa para ler para pessoas de qualquer idade. Porque Deus colocou tudo ilustrado com a experiência de pessoas, e por isso que é tão bom contar histórias da Bíblia para crianças de Gênesis a Apocalipse. Tudo que Jesus ensinou foi através de ilustrações, de comparações. E eu gosto de contar as histórias da Bíblia para as crianças, mesmo as parábolas mais conhecidas. Eu gosto de chegar para as crianças, meninas da idade dela, e dizer para eles, olha, hoje a história o assunto de hoje é de uma história que vocês já conhecem. Eu não vim aqui contar historinha para vocês, porque eu acredito que vocês já conhecem a história que nós vamos falar sobre ela hoje. E nós não vamos contar a historinha, porque a história você já conhece. Ela é exatamente como você já leu na Bíblia, como já contaram para você. Hoje nós vamos aprender o que Deus quer que a gente faça com essa história na nossa vida. E talvez você já possa até nos ajudar, algumas coisas que você já aprendeu dessa história e que já faz diferença na sua vida. E quanto menor a criança, descer ao nível de compreensão dela e ajustar todo esse conhecimento de Gênesis a Apocalipse aqui. E tem sido gostoso descobrir como ilustrar essas verdades bíblicas e essas histórias para as crianças. Eu tenho feito isso há 25 anos. Pego as histórias da Bíblia, os versículos, os cânticos que ensinam verdades bíblicas e ilustrado para ensinar as verdades bíblicas para as crianças. Buscando formas de tornar isso interessante, atrativo para elas. E essa linguagem ilustrada, o fato de ser esse meio poético, tudo ajuda, tudo é ilustração, é visualização. E Deus tem me dado esse ministério. Eu estava voltando de Cuba, vamos abrir nossas Bíblias então, nesse texto que eu li quando estava há muitos anos atrás, voltando de Cuba, um voo longo de Havana até São Paulo. Esses voos longos são boas oportunidades para a gente repassar muita coisa, e eu geralmente quando venho de uma dessas viagens missionárias, eu venho muito agitado, porque eu vejo lá fora muitas coisas diferentes daqui, muitas situações muito complicadas, e eu geralmente volto com um sentimento de muita gratidão a Deus por tudo que nós temos aqui. Até pela nossa liberdade, pelos pais poderem trazer os filhos para a igreja, por você poder trazer seu vizinho, por nós podermos cultuar juntos. E então eu estava na minha leitura sequencial, e era o capítulo 9 de Mateus. 9 de Mateus. E então Jesus faz um monte de milagres, no capítulo 8, no capítulo 9. Tem vários milagres aqui que as criancinhas já sabem, já ouviram desses milagres de Jesus, não é? Milagres maravilhosos. Jesus acalma o mar no capítulo 8, ele cura pessoas, ele ressuscita mortos, ele ressuscita uma menina, e ele continua indo de lugar em lugar. E então nos versículos 35, diz uma coisa interessante. Olha só o que a Bíblia diz. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando
nas sinagogas, nas igrejas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. É um versículo, é um texto bíblico que eu já havia ouvido pregações, já havia lido várias vezes. Mas eu estava voltando de Cuba e era a minha, eu acho que segunda ou terceira viagem missionária para fora do país. E lá em Cuba, naquele tempo, a situação era bem diferente de hoje, só que eu fiquei meio chocado com o que eu vi lá. Porque a igreja que nos hospedou serviu um almoço, um banquete para nós, e a comida parecia a comida que eu comia quando era criança, lá no sertão do Maranhão, tão pobre, aquele feijão cheio de furinhos, e os bichinhos estavam, aquelas bolinhas pretas, aquilo não era um tempero não, eram uns besourinhos que furam o feijão. E o arroz também era todo furadinho. E o macarrão era todo esmagadinho e furadinho e cheio daqueles pontinhos pretos também. Eram bichinhos. E aquilo era a melhor comida que eles podiam servir para a gente. E era só um arroz tipo um baião de 2. E tinha uns pedacinhos de carne de porco dentro também. E então eu estava lá na igreja e eu escutei o pastor dizendo para as irmãs que haviam trazido toda a comida delas do mês. Toda a comida do mês para fazer aquele banquete para aquelas 28 pessoas, aqueles 28 missionários. E aquilo era tão pouco, era tão simples, mas era tudo o que eles tinham. Era o melhor que eles trouxeram para nós. E então o filho do pastor estava tentando sair para comprar um refrigerante, e eu querendo ajudar. Não, deixa eu ir lá com você. Ele, não vamos não, você fica por aí conversando, mas eu quero ir saber onde é que vocês compram as coisas aqui, como é o comércio. Então ele segurou no meu braço e disse: irmão, melhor não. Aí eu, então tá. Mas depois eu perguntei para o pastor: por que seu filho disse melhor não? Ele disse: eu preferia que o irmão não tivesse perguntado. Aí eu disse: ainda assim, irmão, eu me importo. Se não é um constrangimento para o irmão, eu gostaria de saber. Ele disse: porque ele pegou dólares e ele não tem o direito de usar dólares, então ele vai fazer uma coisa ilegal. Ele vai em algum lugar, alguém roubou o refrigerante do governo, e ele vai comprar esses refrigerantes roubados por debaixo dos panos, para que vocês possam ter refrigerante. Eu disse: mas isso é algo comum por aqui? Ele disse: irmão, lá no céu, quando a gente chega lá, e vão perguntar, né? Porque tem um método de evangelismo chamado evangelismo explosivo, que dizem que quando chegar lá no céu, que perguntar, por que eu vou deixar você entrar no meu céu? Não é? Deus vai perguntar, Jesus vai perguntar. Diz que os cubanos vão responder: és que sou cubano, Senhor. E então, diz que o anjo ou o Senhor Jesus vai dizer: passa, entra, não vou nem olhar na lista de coisas erradas que você fez, senão você não entra. Mas aquilo tudo era novidade, eram curiosidades para mim, um pouco chocantes, mas foi no ministério com crianças que eu fiquei impressionado. Aquelas irmãs e os irmãos que tinham classes com crianças, eles faziam uma coisa muito perigosa. Eles colocavam em risco o direito deles de poder pegar um medicamento na loja do governo, na farmácia do governo, de ter o filho matriculado na escola, ou de ter o pãozinho na padaria do governo, porque estavam evangelizando as crianças da vizinhança, crianças não crentes. E então eu encontrei aquela senhora que tinha os pés muito inflamados, com fascite plantar crônica, os pés dela pareciam uns pães inchados assim. E eu me identifiquei muito porque eu tenho esse problema nos pés também. E ela com os pés inflamados, saindo feridas assim.
E ela estava há vários anos sem poder ter uma consulta, sem poder ir ao médico, porque ela não tinha direito. Ela evangelizava crianças em volta da casa dela, trazia crianças de famílias não crentes, e ela estava na lista negra do governo. E aquilo me deixou muito incomodado. Como pode? Ela não tem direito a tratamento médico? Não, ela está na lista negra. E ela tinha que cozinhar com palha de arroz, alguma coisa que ela juntava lá e colocava óleo diesel, porque ela não tinha direito a ter o botijão de gás dela trocado também, porque ela estava na lista negra. E assim eram todas as pessoas que tentavam evangelizar crianças naquela época. Era muito difícil. E tantos problemas, privações que as pessoas passavam. E quando eu voltei, eu disse: Senhor, eu não estou mais gostando muito do sentimento que eu tenho quando eu volto a essas viagens missionárias. O Senhor está me dando o privilégio de conhecer o que é fazer missões, o que é a realidade da igreja nos outros países. E eu estou vendo que é tão difícil. Uma irmã que a filha não podia fazer o curso que ela queria na faculdade, porque a menina tinha uma classe com crianças e levou crianças de igreja, de família não evangélica para a igreja batista. E ela não podia fazer faculdade. Foi tirado o privilégio dela. E eu pensei: meu Deus, que traumático para essa menina. Tentou fazer a vontade de Deus e foi prejudicada. Então todos aqueles sentimentos no voo de volta para casa, estava tanta angústia, o peito apertando. E então eu disse: Senhor, essa visão do teu reino ao redor do mundo está ficando complicado, porque eu não estou conseguindo nem me concentrar para ler a Bíblia. Mas aí então, de repente, na leitura da Bíblia, enquanto eu tentava me esquecer um pouco do sofrimento daquelas pessoas, eu li esse versículo. Então o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Roguem, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Eu tentei me concentrar nesse versículo e de repente eu estava segurando minhas emoções com tudo que eu tinha visto e comecei a chorar. Mas eu chorava tanto, eu não sabia por que eu estava chorando. Se eu estava chorando de pena daquelas pessoas, se eu estava chorando porque eu não estava conseguindo lidar com os meus sentimentos, com o sofrimento dos crentes em Cuba, aquelas crianças que não podiam ir para a igreja, tudo aquilo, a doença daquela irmã, e eu só chorava, e de repente eu lembrei. Meus pensamentos foram para o passado, e eu lembrei quando eu era criança, lá no Xingu, já pré-adolescente. Quando criancinha, eu nasci no sertão do Maranhão, lá no meio das matas de cocais, filho de lavradores, pessoas totalmente pobres, casinha de chão de barro, casas, as paredes eram de madeira com barro, chama de pau a pique, e coberta de palha de coco babaçu. E era uma casa muito simples. Meu pai, em volta da casa, tinha uma plantaçãozinha de arroz, de feijão. E então, quando eu já tinha meus 9, 10 anos, meu pai saiu de casa, foi embora para os garimpos, aí atrás de uma oportunidade na vida. E quando ele voltou, eu já ia fazer 12 anos de idade. E então ele pegou todos nós, colocou dentro de um avião da Força Aérea Brasileira e nos levou para o Xingu, para o meio da selva. E então chegamos lá naquele aeroportozinho, na beira do Rio Fresco, onde o Rio Fresco se junta com o Rio Xingu. Ficamos impressionados de um rio tão grande e tanta selva em volta, e eu procurando: cadê a estrada, pai? Ele disse: não tem estrada. Aqui, ou você chega de avião, ou você vem de barco 11 dias subindo pelo rio Xingu. Não tem estrada para chegar onde nós vamos morar. Chegamos lá, e então ele já tinha deixado lá no aeroporto várias cestas de palha com tiras de árvore que serviam de alças assim. Colocou todas as nossas coisinhas que nós tínhamos lá dentro daqueles cestos de palha. Colocou nas costas dos 7 filhos cestinhas de tamanhos diferentes. Uma na costa da minha mãe, o outro maior na costa dele, e pegamos uma picadinha, que é uma estrada feita no meio da selva, um caminho feito no meio da selva, e fomos 22 quilômetros selva adentro. Do aeroporto tinha uma estradinha que levava para o povoado, é uma região indígena, e de lá nós pegamos uma picada no mato,
E quando chegamos lá no local que nós íamos morar, era só mato, selva, 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 e no caminho mesmo nós vimos, meu pai disse, olha, vocês precisam aprender a sobreviver aqui. Você sabe o que é isso? Era um cocô. Aí eu disse, o que é, pai? Eu sei o que é. É de cachorro? Ele disse, não, é de onça. Aí eu, como o senhor sabe? Ele disse, está vendo ali aquelas pegadas? Parecia que alguém tinha pego a mão assim, enfiado, apertado na terra, assim, estava aquela marca grande assim, e eu, nossa, e a mão é desse tamanho? Ele disse, e as unhas são enormes. Então você vai aprender a sobreviver aqui. E mais tarde, andando no mato, ele sentiu um cheiro, ele disse, vocês precisam reconhecer esse cheiro, isso é cheiro de porcão, porque eles andavam em bandos enormes. Ele disse, esse é o bicho que você deve mais temer aqui na selva. Mas é também o que vai nos alimentar. A carne que nós vamos comer aqui é desses porcos do mato. E então chegamos numa clareira que ele havia derrubado com machados e motosserra, e estava a plantação de arroz, o arroz já começando assim, com mais ou menos meio metro de tamanho, e era uma plantação tão grande, mas a plantação toda no meio de árvores caídas, árvores enormes, eu nunca tinha visto árvores tão grossas na minha vida. Em alguns lugares nós tínhamos que jogar aquele cesto para o outro lado e com a ajuda do meu pai passar para o outro lado para continuar caminhando, porque as árvores eram tão grandes e caíram umas sobre as outras assim e tamparam o caminho, até que chegamos nessa casinha de palha tampada de barro no meio dessa plantação, dessa enorme plantação de arroz, e ele disse, vocês agora estão em casa. E eu olhei em volta assim, aquela selva enorme, as araras voando no final do dia, no céu, e aqueles macacos, um coral de guaribas cantando lá, rau, 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 e eu, pai, o que é isso? Ele disse, são macacos, quando não tiver porcão nós vamos comer esses macacos aí. E eu, meu Deus! Mas nós tínhamos realmente só as coisas da selva para comer, até que chegou dezembro, comecinho de dezembro, e o arroz começou a amadurecer. E todo dia nós estávamos curiosos esperando que aquele arroz ficasse pronto. Porque não tinha nada, não tinha supermercado, não tinha lojas, e nós não tínhamos nenhum dinheiro para comprar nada. A gordura tirava da castanha, fazia da castanha do Pará, e também dos animais que pegávamos na selva, e era isso que a gente comia, frutas da selva. Ele plantou batata, comíamos as batatas, as abóboras, quando estavam começando a nascer já estávamos comendo, mas quando chegou o arroz, foi especial. Para maranhense, vocês não fazem ideia de como arroz é especial. E agora já amarelinho assim, e então meu pai teceu um cesto de palhas, de coco, e nos colocou, fez a alça de tira de árvore também, do entrecasca da árvore, e pegou tiras de metal, de pedaços de faca velha, torceu aquelas faquinhas e afiou para se encaixar entre os nossos dedos. Era tipo um S que ia entre os dedos assim. E então ele disse, agora todo mundo vai ajudar. Os menorzinhos, meu irmão caçula, que só tinha 4 anos, ele disse, você vai ficar trazendo água para a gente, vai ficar indo buscar a comida para nós, e vai nos ajudar aqui, afiando as ferramentas, e os maiores, as meninas, vão ajudar em casa, mas também vão ajudar arrumando o arroz na colheita, e todo mundo vai trabalhar. E nós todos animados, agora eu era o filho mais velho dos homens, não é? E todos nós lá animados para começar a colheita. O arroz estava todo dourado assim, e animados com aquele cesto, aquela faquinha que meu pai tinha feito, especial, e nós íamos colhendo, puxávamos assim, quebrávamos o talinho e colocávamos dentro do cesto. E animados aqui, e o arroz tinha crescido alto, não era como lá no Maranhão, era uma plantação abundante, cachos grandes, e logo enchia o cesto. E meu pai tinha feito um limpo assim no chão, e em poucas horas de trabalho, já tínhamos uma pilha de arroz, assim, de cachos de arroz enormes. E agora, no final do dia, estávamos cansados, mas chegamos em casa, e então minha mãe tinha que torrar aquele arroz ainda fresco, para ele ficar duro o suficiente para poder pilar e a gente comer.
e jantamos naquela primeira refeição, arroz colhido na nossa roça. Fazia muitos meses que não comíamos arroz, estávamos empolgados com carne de anta, uma carne deliciosa. E então, no dia seguinte, muito cedo, meu pai grita lá da rede dele: menino, todo mundo pula das suas redes e já pegam seus cestos, vamos para a colheita, e as meninas vão acender o fogo de lenha e fazer café. Na hora do café já tínhamos colhido outro montão de arroz. E faz o café lá, e agora com arroz e carne frita dentro, que delícia! Tive que acordar às 4 da manhã para pilar o arroz, porque nós íamos ter arroz no café da manhã. E então, colhendo animados, aquela primeira semana foi bonito ver aquela pilha de arroz crescendo assim. No final daquela semana, nós já estávamos sentindo o efeito do inverno do Xingu. O inverno lá é o período das chuvas e o verão é o período das secas. Tudo perto do Equador só tem 2 estações, chuva e seca. E a chuva é chamada de inverno. Junto com a chuva pesada que caía o dia inteiro, vieram os piuns. O pium é um mosquito borrachudo que pica e deixa pontinhos vermelhos. E agora, a gente só com os calçõezinhos assim, os shortzinhos feitos de retalho de pano, as camisas também feitas de retalho de pano, e aqueles mosquitos, aquela nuvem de piuns, comia a gente vivo, comiam por toda parte, picavam. Já pensou? Aqueles piuns por milênios, por milhares de anos, só tinham aqueles animais com pelo grosso, a pele grossa e muito pelo, para chupar. E agora tinha esses bichinhos burros, da pele macia, sem pelo e descobertos para eles comerem à vontade. Então era uma nuvem que escurecia em volta da gente assim, de cada uma daquelas crianças, e a gente sacudindo, fazíamos foguinho assim com fumaça, mas a chuva ia caindo e apagava o fogo. Mas nós estávamos tão animados de estar colhendo arroz, e meu pai nos animava: nós vamos ter arroz para comer o ano inteiro, vamos poder vender, vamos comprar roupas, vamos comprar calçados, todo mundo de chinelinha havaiana. Naquele tempo chinela havaiana era calçado de pobre, então não tinha sapatos nem botinas. E vamos comprar calçados para vocês, e vamos poder comprar açúcar para fazer café docinho, e aquilo tudo era tão empolgante. Mas irmãos, depois, final do primeiro mês, choveu tanto que toda aquela planície se alagou, o córrego transbordou, alagou a plantação de arroz inteira, o pezinho do arroz apodreceu, e por causa do peso do cacho, caiu tudo, era fininho assim, um bambuzinho bem fino, caiu tudo, apodreceu, e a gente tinha que colher aquele arroz dentro da água, mas já estava podre, não prestava mais. Então fomos para os lugares altos, também por causa das sanguessugas, que aquela palha do arroz podre juntava muito sanguessuga entre os dedos e nas canelas, aqui nos calcanhares, e então a gente tinha que levar sal para passar em cima da sanguessuga, e então passar o facão assim para ela cair. E a gente às vezes com aquelas sanguessugas enormes, e começava: ai meu pai, seja macho. Pegava o facão, passava assim, arrancava e continuava, não podia nem reclamar. Mas a coisa foi ficando pior, porque agora, mesmo o arroz que não apodreceu, o talinho com muita chuva, caiu tudo assim, e nós tínhamos que nos abaixar agora para colher, e daqui a pouco um cacho caído por cima do outro, esquentava, tem um efeito químico que eu não sei como chama, detesto exatas, mas esse arroz esquentava tanto, lá no chão estava chovendo, mas a fumaça subia, e não tinha fogo lá, e se você metesse a mão naquele tapete de arroz lá caído no chão, a mão queimava, e o grão estava tão quente que ele estava ardido realmente, não prestava mais. Agora só aproveitava os cachinhos que estavam caídos em cima daqueles troncos de árvore. Mas não tínhamos mais ânimo para colher, já estávamos cansados. A nossa sala tinha uma pilha de arroz que nós tínhamos que subir para despejar os cestos lá em cima. Já passávamos em volta da pilha de arroz, a casa tinha virado um grande celeiro. O celeiro já estava completamente lotado, e ainda tinha um mar de arroz para colher. E meus irmãos menores
todos dando febres de infecção daquelas feridas das mordidas do pium, e também os paus, aqueles talos, galhos, que raspavam as pernas e feriam, e os mosquitos comiam dentro, e não tinha nenhum remédio para passar. Então, só amarravam as tiras de pano lá, alguma coisa, e continuávamos colhendo. Eu, mais velho, eu dava febre que os lábios tremiam, ficavam roxos, mas eu não podia reclamar, porque eu tinha que ser exemplo para os irmãos menores. E então, um dia cheguei em casa e meus irmãos me cutucando, fala para o pai. E então um dia eu cheguei na hora da janta, ficamos felizes, comemos bastante arroz, com carne de caça, e eu disse, pai, as crianças estão pedindo para eu falar uma coisa para o senhor, para lembrar o senhor que eles são crianças, e que está todo mundo doente já. Eu mesmo estou indo trabalhar, colher com febre, e eu queria pedir uma coisa para o senhor. Já colhemos muito, eu estou vendo que ainda tem tanto para colher, eu sei que isso é importante, eu sei que cada cacho conta, mas o senhor precisa chamar alguém para ajudar. Nós já não aguentamos mais. Falar isso para meu pai era pedir a morte, era suicídio. Mas eu tinha que fazer alguma coisa pelos meus irmãos menores. Ele é um nordestino daquele tipo duro, mas ele olhou nos meus olhos com aquele olhar duro, firme, e ele disse, vocês pensam que eu não sei que vocês são crianças? Vocês pensam que eu não vejo vocês batendo os queixos de frio lá na colheita? Eu fico esperando a hora que não aguentam mais para mandar para casa. Mas eu quero lhe fazer um desafio. Pegou um lápisinho que nós tínhamos para anotar coisas que precisava comprar na cidade, no povoadinho, lá na vila, e com aquela cadernetinha colocou em cima da mesa, bateu forte assim na mesa e disse, eu quero desafiar você a escrever. O nome que você colocar nesse papelzinho aqui, eu contrato. E eu olhei para a cara dele, como? Quem é que eu vou chamar? Nós estamos no meio da selva. O nosso vizinho mais próximo está a 10 quilômetros de selva dentro. Ou selva fora, eu nem sei o que é para dentro nem para fora aqui. A mesa que a gente está aqui dentro, eu não sei nem como é que sai daqui. Eu não conheço ninguém. E ele disse, você está começando a entender a situação. Porque eu também não conheço. Aqui é só eu e vocês. E sua mãe. E essa plantação é tudo que nós temos. É o nosso tesouro. É a nossa vida. É tudo que nós temos. É o bem mais precioso. Eu tenho vocês. Mas eu amo tanto vocês. E eu quero que vocês sobrevivam a essa realidade aqui, esse começo duro. Que eu vou forçar cada um a colher cada cacho de arroz enquanto tiver força para colher. Eu sei que vocês são crianças. Eu sei que vocês deviam estar brincando. Eu sei que vocês deviam estar na escola. Mas vocês são tudo que eu tenho e com quem eu posso contar. Porque vocês são meus filhos. Eu sinto muito. Mas se estiver doente, vem para casa, toma um chazinho de alguma coisa, e quando melhorar, passar a febre, volta para a chuva, volta para o pium, volta para a colheita, e vai colher cada cacho, porque cada cacho, salvo no celeiro, é um cacho a menos que vai apodrecer, é um cacho a menos que vai enraizar, é um cacho a menos que vai arder, é um cacho a menos que vai ficar afogado na área alagada. E conta. Você entendeu muito bem. Eu não tenho nenhum nome para chamar. Só vocês que são meus filhos. Estamos entendidos? E saiu pisando duro, bravo lá, né? E eu olhei para meus irmãos, eles olharam para mim. Fazer o quê? O que tinha que fazer? Voltar para a colheita e colher. No dia seguinte, amanheceu chovendo, vai pilar arroz de madrugada, vai para debaixo da chuva, catar os cachos que ainda estavam caídos sobre as árvores, ver cachos que não estavam podres, para salvar cada um.
até que não tinha mais onde colocar arroz, e os que estavam lá estavam estragados porque não tinha mais quem colhesse, e a chuva se intensificou e estragou o resto. Por que Deus me fez lembrar dessa experiência naquele voo de volta para o Brasil vindo de Cuba? Por causa de uma ilustração da Bíblia, por causa de uma, a gente chama figura de linguagem, mas na verdade são ilustrações, são comparações que o Senhor Jesus o tempo todo estava pensando em comparações, não é? E então ele disse, quando ele olhou para as multidões, ele se importou, ele teve compaixão delas, ele viu o desespero das pessoas. E se ele podia curar alguém, não tinha hospital. Vocês pensam que na época de Jesus tinha hospital? Não tinha. Tinha farmácia? Não tinha. Se adoecia de câncer, ia fazer quimioterapia para ficar bom? Não, morria. Qualquer doença matava, porque as pessoas não tinham remédios. Então Jesus saía curando, porque ele se importava, ele olhava para o sofrimento das pessoas, ele não podia naquele momento, naquela época, estar em todos os lugares ao mesmo tempo, então ele ia de lugar em lugar, ele queria salvar cada um, ele queria falar para cada um, ele queria ganhar cada um, porque estava todo mundo perdido como ovelha sem pastor, um monte de pessoas precisando de Deus, precisando de ajuda e não tinha ninguém para ajudar. E então ele sentiu compaixão, ele sentiu a dor delas, o sofrimento delas, o quanto elas estavam desesperadas, o quanto elas precisavam de Deus. Aí ele viu como se fosse um monte de ovelhas sem pastor, que não sabiam para onde ir, não tinham quem ajudasse. Já era uma comparação. Jesus ele via e ele ilustrava, ele dizia para as pessoas o que ele estava vendo, e o que ele estava sentindo, e o que ele estava pensando em forma de ilustração, para as pessoas depois poderem lembrar daquela ilustração, e então lembrar do que ele queria dizer. E era assim que ele explicava as coisas para as pessoas. E então ele virou para os discípulos dele que estavam acompanhando a ele, e então ele disse o quê? Já usou outra ilustração, a ilustração mudou agora. Ele disse, o que eu estou vendo agora é uma plantação enorme de trigo aqui, de cevada, de algum grão, né? Naquela época eles escolhiam trigo e cevada, faziam essas plantações assim. E já está tudo maduro, está pronto para colher, mas vocês são tão poucos. Então vocês que estão comigo aqui, que estão vendo a situação dessas pessoas, vocês que estão sofrendo junto comigo, vocês que estão percebendo como elas estão desesperadas, como é difícil viver sem Deus, como é difícil viver sem esperança, como é difícil estar perdido. Então vocês olhem para elas, cada pessoa como um cacho de arroz, como um cacho de trigo, uma espiga de trigo. Vocês olhem para elas e vejam que se não colher agora, elas vão cair, vão apodrecer. E se vocês se importam mesmo, vocês vão olhar em volta e vão ver que a colheita é grande demais, não dá para vocês colherem sozinhos. Vocês vão precisar de outras pessoas. E então vocês vão pedir para o Pai. E foi aqui que pegou essa coisa de pedir para o Pai, né? Ao Senhor da colheita. E então foi quando eu comecei a chorar, porque eu lembrei que eu pedi isso para o meu pai. Pai, nós precisamos de ajuda, nós somos só crianças. E então, claramente, enquanto eu chorava, soluçava, lembrando, eu agora entendi por que eu estava chorando. Eu estava chorando de novo por causa dos meus irmãos lá na roça, por estar com as pernas cheias de feridas, por não poder parar, porque a colheita que meu pai tinha plantado estava apodrecendo, porque eu queria colher mais, mas eu não podia, porque meus irmãos eram muito pequenos e estavam doentes, e principalmente porque eu pedi para ele procurar pessoas para ajudar, e ele disse, não tem, só tenho vocês, meus filhos. E então, entender que só vai clamar ao Pai quem já está envolvido, quem já está seguindo a Cristo, quem já se importa, quem tem compaixão, quem olha e vê que a seara está se perdendo, e quem não se importa com os próprios arranhões, os machucados, mas quer colher mais um cacho, quer salvar mais uma vida. Essa ilustração, essa experiência tão ruim lá da infância, que graças a Deus, Deus me deu o privilégio de sobreviver a ela, e anos mais tarde sair, vir para o seminário, e conhecer
outra realidade, viver outra realidade, inclusive dar outra realidade para meus filhos. Mas ficou guardada para esse dia, o dia que Deus ia me mostrar, que Ele já havia me mostrado um campo que estava branco para a ceifa. E era por isso que Ele estava agora me levando em lugares tão difíceis quanto Cuba, como Moçambique, Cabo Verde, lugares horríveis como algumas regiões da Índia por onde eu tenho andado, evangelizando e treinando professores. Lugares no Caribe, no México, na América Central, em Honduras, Guatemala, onde a violência é tão grande. E sempre voltar com o coração apertado assim, espremidinho, porque eu vi que o campo ainda é maior do que eu conhecia, maior do que eu imaginava. E volto com esse sentimento de compaixão pelas pessoas também que estão fazendo a obra, e eu vejo que não é suficiente, e que tem crianças se perdendo ao redor do mundo. Alguém me comprou esse globinho aqui, e me deu, eu agora vou precisar ir até as crianças, e me mandou lá de Anápolis, e eu produzo visuais para ela, então ela encontrou isso e comprou e me deu de presente. E então ela disse, coloca isso na mão das crianças, de criancinhas pequenas, para que elas, desde pequenas, tenham a visão de alcançar as pessoas perdidas. Comece a sentir compaixão, que elas orem pelas crianças da África, para Jesus salvar. Você gostaria? Quem gostaria de receber? De orar? Então, orar pelas crianças da África. É emprestado para você orar, e depois você vai me devolver aqui para dentro do mundinho, a gente vai fechar de novo, tá? Mas você vai orar, aí com o papai e a mamãe, vai dizer, papai do céu, salva as crianças da África, tá bom? Essa criancinha loira aqui, lembra as crianças da América do Norte e da Europa, que agora os bisavós eram crentes, os bisavós iam para a igreja, e hoje não sabem nada de Deus. Você vai orar agora com o papai e a mamãe, pelas criancinhas loiras da Europa, e você vai orar por todas as crianças, os 186 milhões de crianças da América Latina. Você vai lembrar desse número? Não, mas você vai dizer assim, Jesus salva as crianças do Brasil, das Américas, tá? Das Américas, assim fica bom. Dá para orar assim? Muito bem. Na Índia, só na Índia, pessoas com menos de 15 anos, é 500 milhão de pessoas com menos de 15 anos, consideradas então crianças. Já pensou? 500 milhões de crianças. Você consegue orar para Deus dizendo, Deus, salva os 500 milhões de crianças da Índia. E os chineses, só os chineses, só o povo da China já é 1 bilhão, não é? Mais uma menina, um menino aqui, por aqui, vai para você então. Os chineses que precisam ser salvos. E os pequenos grupos, desse lado aqui agora, olha, os pequenos grupos, tem um menino aqui, vamos lá, tem um menino ali atrás que vai orar, não é, Theo? Você vai orar por todos os pequenos grupos. O que são os pequenos grupos? São pessoas que têm uma cultura, uma língua, dentro de um país. Por exemplo, o irmão estava falando dos ciganos. Os ciganos precisam ser salvos, não é? Os esquimós precisam ser salvos. Os índios precisam ser salvos no mundo todo. E também temos um outro grupo muito especial, os árabes. Eu queria que um menino desse lado aqui, pode ser você? Ore, a sua família aí ora por todas as crianças árabes. A maioria muçulmanos, não é? A maioria dos árabes. Esta visão de crianças que se perdem ao redor do mundo. Uma geração de crianças que se perde rapidamente. Uma colheita que em 7 anos estraga e já se perdeu no mundo da gente grande. Se não for salva rapidamente, colhida rapidamente, vai cair. Vai começar a enraizar ali onde caiu. Vai apodrecer ali onde caiu. E vai começar a filhar ali mesmo. Ou então vão cair uns por cima dos outros e vão aquecer e apodrecer no pecado. E é isso que está acontecendo. Daqui a 7 anos,
Todos os meninos de 8, 9 anos que estão lá na Índia já vão ter mais de 15 anos, já vão estar cuidando da sua vida de adultos, não é? Se perde muito rápido. Aqui no Brasil, na nossa vizinhança, dentro da igreja, muitas vezes. A visão que Deus me deu para o ministério com crianças há 26 anos atrás, foi na minha igreja, vendo crianças se perdendo quando eu voltei do seminário. Se perdendo, uma plantação se perdendo dentro da igreja, dentro das famílias dos crentes. Não é? E se você tem compaixão, se você se importa, você tem que ter essa disposição de filho. De dizer, Deus, eu sou só filho. Eu não sou a pessoa certa. Eu não sou a pessoa ideal. Parece até uma maldade uma pessoa tão despreparada como eu se envolver num ministério difícil desse. Mas não é. Porque cada vida que você alcançar conta. As crianças precisam crescer com essa visão. O seu coleguinha na escola, essa é uma plantação espalhada por todo lugar. Não é? É uma roça de Deus, a plantação de Deus está no mundo inteiro. São cachos que estão amadurecendo e logo vão cair, logo vão apodrecer. E vamos enfrentar nuvens de piuns, nuvens de dificuldades. As crianças precisam crescer sabendo que fazer a obra de Deus tem desafios. Mas a recompensa é de saber que esse cacho, essa vida que eles escolheram, aquele colega que eles alcançaram para Cristo, o resultado daquele envolvimento deles com a obra de Deus na igreja é vida. E vai trazer vida para pessoas que estariam destinadas a morrer sem Deus. E o seu envolvimento, mesmo você sabendo, eu talvez não seja a pessoa certa, se você se envolver, se você se importar, se você sentir compaixão, se uma criança sente compaixão e desenvolve compaixão pela alma perdida dos seus colegas, ela não vai ficar quieta, ela não vai ficar parada, como a mãe hoje disse, a esposa de um pastor que estava aqui, ela disse, minha filha tem 16 anos, às vezes no ônibus eu tenho que segurá-la para ela não sair entregando folheto e tendo situações constrangedoras dentro do ônibus, porque ela é ousada. Eu disse, irmã, é porque ela se importa. Quando a gente se importa, a gente não fica lá fazendo de conta que não está vendo. E a gente enfrenta os desafios. A gente se importa tanto que mesmo se sentindo mal, mesmo sabendo que é só uma criança, ou é só uma pessoa que não teve todo o preparo adequado, mas se você se importa com as pessoas que estão perecendo, que estão precisando de Deus, que estão precisando da palavra de Deus, e que vão perecer de verdade, vão enraizar no pecado e vão apodrecer no pecado. Se você se importa, você vai se envolver. E quando você estiver envolvido e perceber que não tem gente envolvida o suficiente, você vai clamar. E você vai pedir para Deus. E sabe quem Ele vai chamar? Os filhos dele. Ele vai dizer, eu só tenho os meus filhos. Eu só tenho, mesmo que sejam crianças como vocês, mesmo que sejam pessoas com limitações como vocês, mas eu só tenho vocês. Foi assim que Deus me ensinou a não sentir pena daquela irmã com os pés inchados, sofrendo, daquela adolescente que não podia ir fazer a faculdade, e de tantas situações que a gente encontra dentro e fora do Brasil. Porque são pessoas, não vamos sentir pena de quem Deus deu o privilégio. A Bíblia diz, aquele que não poupou seu próprio filho, Ele não poupou nem o filho dele, Ele não vai nos poupar de fazer parte dessa colheita. Não vamos ter pena dos nossos filhos e não pensar que eles não é privilégio para eles gastarem suas vidas nesse ministério. E que Deus guarde essa igreja de um dia, na sala pastoral, como nós tivemos aqui o pastor de criança e o pastor presidente da igreja, em Ribeirão Preto, vim falar sobre missões para as crianças numa escola dominical. Os dois colocaram a mão no meu ombro para orar, como nós oramos ali atrás. Mas aquele pastor olhou nos meus olhos e disse, irmão, o líder de ministério com criança, o pastor de criança tem uma coisa para lhe dizer, eu gostaria que o irmão levasse a sério. Olhou nos meus olhos e disse, cuidado com o que você vai falar sobre missões para as crianças da nossa igreja. Nós já temos planos para elas. Disse apontando o dedo assim para mim. Que Deus
os guarde, que Deus nos guarde desse dia, porque Deus não poupou o seu Filho, por amor a cada vida, porque cada uma é importante, cada uma conta.